Meus irmãos e irmãs, boa noite. Novamente, é um prazer estarmos juntos na busca do conhecimento, do aprendizado. Nós vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos hoje iniciar o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. E o seguinte, a doutrina espírita é uma ciência de profundidade. E é necessário que, como ciência, nós devemos estudá-la com muita atenção. Não sou a pessoa mais indicada para tanto, mas eu me esforço e vou tentar, de todas as maneiras, ajudar a que a gente consiga perceber as profundidades das lições que os Espíritos transmitiram para a humanidade. Porque a doutrina dos Espíritos é uma novidade para nós, Espíritos encarnados. Porque nós não sabíamos, até o surgimento da estrutura doutrinária, o que era um fenômeno espírita. Menos ainda como é que isso acontecia. Então aqui, nós vamos começar, a partir de agora, a ver sutilezas dos ensinamentos dos Espíritos. Apesar de, a princípio, estar sendo colocado como os itens, movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos, mas nesse item ele vai falar de algo super importante para nós. É a questão dos fluidos e do perispírito. Então, a matéria começa a ter profundidade. Então, eu vou fazer uma leitura e tentar trabalhar esses pontos de forma a gente tirar mais conhecimento dele. E vamos iniciar pelo item 72. Estando demonstrada a existência dos espíritos, pelo raciocínio e pelos fatos, assim como a possibilidade de agirem sobre a matéria, trata-se de conhecer agora como se opera essa ação e como procede para mover as mesas e os outros corpos inertes. Um pensamento se apresenta muito naturalmente, e foi o que tivemos. Como foi combatido pelos Espíritos que nos deram uma outra explicação, qual estávamos longe de esperar, é uma prova evidente de que sua teoria não era nossa opinião. Kardec tinha uma opinião, mas os Espíritos deram outra, totalmente contrária à opinião que ele tinha inicialmente. Isso aí, é lógico, prova que não é da cabeça dele. Ora, esse primeiro pensamento, cada um poderia tê-lo como nós. Quanto à teoria dos Espíritos, não cremos que jamais tenha vindo a ideia de alguém. Reconhece-se sem esforço como ela é superior à nossa, embora menos simples, porque dá a solução de uma multidão de outros fatos que não encontravam naquela uma explicação satisfatória. E ele continua. Do momento em que se conheceu a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que ele pode ter sobre a matéria, que nos fatos de aparição viram-se mãos fluídicas e mesmo tangíveis, pegar objetos e os transportar, era natural que cresce que o espírito se servia muito simplesmente de suas mãos para fazer girar a mesa e que a erguia no espaço por força do braço. Logicamente, era o que se deduzia. Para essa mesa mexer, deve ser o espírito que pega ela e balança a mesa. Era a dedução inicial. E eles continuam. Mas então, neste caso, qual a necessidade de ter um médium? Ora, se era o próprio espírito que balançava a mesa, por que tinha que ter um médium? O espírito não podia agir sozinho? Isto porque o médium que pousa suas mãos o mais frequentemente
em sentido contrário ao do movimento, ou mesmo que não as pousa completamente, não pode, evidentemente, secundar ou ajudar o espírito por uma ação muscular qualquer. Deixemos primeiro falarem os espíritos que interrogamos a esse respeito. Então, Kardec colocou aqui as probabilidades e o que poderia ser realmente que se passava por trás daquele movimento. E Kardec vai e interroga São Luís. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito de São Luís e foram depois confirmadas por muitos outros. E aí, veja só, a gente está falando em movimentos da mesa. E a primeira pergunta que Kardec faz a São Luís, qual é? O fluido universal é uma emanação da divindade? Olha aí, nada a ver. Aparentemente não tem nada a ver. Mas vamos seguir nas perguntas para a gente entender a perspicácia de Kardec. E o Espírito de São Luís respondeu, não. Kardec faz a segunda pergunta. É uma criação da divindade? E São Luís respondeu, tudo é criado exceto Deus. Terceira pergunta. O fluido universal é, ao mesmo tempo, o elemento universal? E São Luís respondeu, sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Nós estamos estudando, nesse capítulo, o movimento das mesas, mas Kardec está trabalhando as perguntas e os questionamentos a respeito dos fluidos, porque ele tem correlação com o movimento das mesas. Nessas respostas, nós vamos perceber que o atingimento é bem maior, porque os fluidos e as aplicações dos fluidos não se restringem exclusivamente a movimentar as mesas. Isso é interessante para nós que, na atualidade, estamos trabalhando nas casas espíritas ou em grupamentos que lidam com emanação e trabalho fluídico à distância. Aí ele faz a pergunta número 4. Tem alguma relação com o fluido elétrico do qual conhecemos os efeitos? E São Luís responde, é seu elemento. A pergunta número 5. Qual é o estado no qual o fluido universal se nos apresenta em sua maior simplicidade? E São Luís respondeu, para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Em vosso mundo, é sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Entretanto, podeis dizer que o estado mais próximo dessa simplicidade é o do fluido que chamais fluido magnético animal. Olha só, meus irmãos. São Luís está dizendo aqui que se não existe um fluido mais apurado, digamos assim, mais simples, nós, os espíritos encarnados, temos esse fluido que mais se aproxima, porque diz, é o fluido animal. Os nossos fluidos são os fluidos que mais se aproximam, digamos assim, da perfeição ou da pureza dos fluidos ou do fluido universal. É necessário a gente observar esses detalhes que vão sendo colocados. Fluido universal e o fluido magnético animal. O fluido magnético animal só o encarnado possui. Só o encarnado possui. E ele continua na pergunta 6. Foi dito que o fluido universal é a fonte da vida. É, ao mesmo tempo, a fonte da inteligência? E São Luís respondeu, não. Esse fluido
não anima a matéria. Veja só, o fluido magnético animal é o fluido, é a fonte da vida. Fluido que nós possuímos. E, como a gente sabe, nós podemos transmiti-lo aos nossos semelhantes. Serve o encadear das explicações e dos esclarecimentos que a gente vai tendo gradativamente. Por isso, estudar a doutrina espírita exige calma e reflexão, para que a gente não deixe passar as informações super importantes. A pergunta número 7. Uma vez que é esse fluido que compõe o perispírito, parece nele estar em uma espécie de estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? E São Luís responde, até certo ponto, como dizeis, porque não lhe tem todas as propriedades. Ele é mais ou menos condensado conforme os mundos. Vamos para a pergunta número 8. Como um espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? Veja só. A resposta de São Luís é: o espírito combina uma parte do fluido universal com o fluido do médium, ou o que o médium libera próprio para esse efeito. Então, existe um fluido que é liberado e que é específico para o movimento da matéria. Vamos à pergunta seguinte, a pergunta número 9. Os espíritos levantam a mesa com a ajuda de seus braços, de certo modo, solidificado? E São Luís respondeu: esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. Kardec vai perguntando, vai se fazendo de doido, mas São Luís já sabe o que é que ele está querendo. E diz que ainda não é o que ele está querendo. E São Luís continua. Quando uma mesa se move debaixo das suas mãos, o espírito evocado vai tomar no fluido universal do que animar essa mesa de uma vida factícia. Olha a informação aqui. O espírito vai pegar no fluido universal uma porção deste fluido que ele vai combinar com o fluido do médium para dar vida à mesa. Vida. A mesa vai ter vida. É o que está sendo dito aqui, e ele vai mais à frente aprofundar essa informação. A gente imaginava que ele pegava a mesa e balançava. Não. Aqui vai ser dito para nós que os espíritos dão vida à mesa. Vamos seguir na resposta. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e a põe sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que quer pôr em movimento lhe é pesada, chama em sua ajuda outros espíritos que estão em suas mesmas condições. Em razão de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, quer dizer, sem o laço que o une à matéria. Esse laço, que constitui o que chamais perispírito, vos dá a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Creio ter me explicado bastante claramente para me fazer compreender. E aí Kardec faz uma nota. Chamamos a atenção para esta primeira frase. Esta resposta não conduzirá ainda ao que desejais. O espírito havia compreendido que todas as questões precedentes não foram feitas senão para chegar a esta, e faz alusão ao nosso pensamento que esperava, com efeito, uma outra resposta,
quer dizer, a confirmação de nossa ideia sobre a maneira que o Espírito faz mover as mesas. Vamos à pergunta número 10. Os Espíritos que chamam em sua ajuda lhes são inferiores? Estão sob suas ordens? E a resposta é: iguais quase sempre. Frequentemente, vêm por si mesmos. Pergunta 11. Todos os espíritos estão aptos para produzir os fenômenos desse gênero? E São Luís respondeu: os espíritos que produzem essa espécie de efeito são sempre espíritos inferiores, que não estão ainda inteiramente despojados de toda a influência material. Lembremos que o processo é evolutivo. Portanto, o trabalho com a mediunidade também é evolutivo. E nós sabemos que as mesas girantes foram os primórdios dos fenômenos mediúnicos. Teriam que ser dessa forma para chamar a atenção. E por isso mesmo, teria que ser com espíritos inferiores. Passado esse período, o período do chamamento, do despertar, do interesse, a coisa vai se transformando de uma forma para cada vez mais sutil, intelectual, porque é assim que tem que ser. Tudo evolui. Vamos à pergunta número 12. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos se, em razão de serem mais desmaterializados, teriam a força de fazê-lo se tivessem disso vontade? E São Luís respondeu: eles têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando tem necessidade dessa força, servem-se daqueles que a possuem. Não vos foi dito que se servem dos espíritos inferiores como fazeis com os carregadores? É lógico que é fácil entender essa explicação. Kardec faz uma nota um pouco mais longa, que é interessante a gente refletir nela. E a nota diz o seguinte: foi dito que a densidade do perispírito, se pode exprimir assim, varia segundo o estado dos mundos. Parece que varia também no mesmo mundo segundo os indivíduos. Claro, nós temos irmãos que são mais depurados do que nós, são mais espiritualizados do que nós. Logicamente, o seu perispírito ele é mais sutil. Nos espíritos avançados moralmente, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, se aproxima da matéria. E é o que faz que esses espíritos de baixo estágio conservem por tempo tão longo as ilusões da vida terrestre. Eles pensam e agem como se estivessem ainda vivos. Têm os mesmos desejos e, se pudera dizer, a mesma sensualidade. Essa grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais próprios para as manifestações físicas. Pela mesma razão, o homem do mundo, habituado aos trabalhos de inteligência, cujo corpo é débil e delicado, não pode erguer um fardo pesado como um carregador. A matéria nele, de alguma sorte, é menos compacta, os órgãos menos resistentes e tem menos fluido nervoso. O perispírito, sendo para o espírito o que é o corpo, é para o homem, e sua densidade estando em razão da inferioridade do espírito, supre nele a força muscular, quer dizer, lhe dá sobre os fluidos necessários às manifestações uma força maior do que aqueles cuja natureza é mais etérea. Se o espírito elevado quer produzir tais efeitos, faz o que fazem entre nós as pessoas delicadas. Manda fazê-lo um espírito do ofício, ou alguém que tenha força.
E tem a pergunta número 13. Se compreendemos bem o que haveis dito, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito toma nesse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito. E é por esse meio que age sobre a matéria inerte? É isso? E São Luís respondeu, sim. Quer dizer que ele, o espírito, anima a matéria de uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive como o animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este que a ergue como o homem faz com o fardo. Quando a mesa se eleva, não é o espírito que a levanta à força de braços. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. Essa resposta não é fácil para muitas pessoas aceitarem. Porque está sendo dito algo, a gente até mesmo absurda. Uma mesa pensar ou obedecer a um chamamento, ter uma vida animal. Não é qualquer um que vai aceitar. Mas quem somos nós para discordar dos espíritos que nos estão dando as respostas? Que vieram para nos auxiliar a entender a nossa própria vida. Vieram pensando em nós, em nos auxiliar a melhor nos conduzirmos. E, meus irmãos, o Espiritismo é uma verdade. Nós não podemos ter mais dúvida da realidade da doutrina espírita. Não é possível que nós duvidemos da estrutura da base espírita. Sabemos que os homens entram e adulteram aqui, ali e acolá, mas até onde a gente possa, nós vamos ver que as estruturas da base, elas foram passadas para nós por espíritos de graus elevados. Nós é que ainda somos pequenos no nosso entendimento. Então, a gente está vendo coisas acontecerem com a eletrônica que realmente parece que as coisas estão tendo vida. E acho que não é tão absurdo agora a gente aceitar essa resposta que está sendo dada para nós. Ele vai continuar. E na pergunta 14, Kardec faz o seguinte questionamento. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? E São Luís responde, já o disse, o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado com o fluido universal para dar vida à mesa. Então, o espírito desencarnado, para movimentar uma mesa, precisa do fluido animalizado do médium, que só nós temos para dar vida à mesa. Veja só, meus irmãos, observem a profundidade do que está sendo passado para nós. Se o espírito inferior, olha só, os fenômenos materiais, os fenômenos físicos, são promovidos por espíritos inferiores. Está aqui dito. E esses espíritos inferiores têm a condição de utilizar nossos fluidos e dar vida a uma mesa. Imaginem os espíritos mais esclarecidos
mais bem intencionados, desejosos de servir à humanidade, associando-se a um grupo de encarnados, também estimulados e movidos pelo desejo da fraternidade, querendo curar alguém. Se um espírito inferior dá vida a uma mesa, usando o meu fluido, por que o espírito superior não pode usar o nosso fluido? 10, 12 pessoas reunidas, todas desejando o bem daquele nosso irmão que sofre. Por que é impossível? Porque não há condição desses espíritos auxiliar aqueles que estão doentes. Qual a dificuldade de aceitar isto? Ver a profundidade dos ensinamentos, do quanto a gente tem que ter atenção e buscar esses pormenores. Nós estamos falando sobre o movimento das mesas. Nós estamos falando sobre fenômenos físicos. E aí a gente vai ver que, se os espíritos podem brincar de animar uma mesa, por que não curar aquele que sofre? Claro que nós precisamos considerar que é a cada um segundo as suas obras, que é preciso fazer a minha parte para que o Senhor possa me ajudar, porque eu tenho que entender que se eu estou passando por uma doença, eu preciso fazer a minha parte, favorecer o trabalho da espiritualidade. Porque se eu continuar fazendo errado, a reclamar da vida, eu não vou favorecer a assessoria da equipe espiritual que vem em meu socorro, porque eu tenho que fazer a minha parte. É preciso que eu colabore. Então, se não é o momento de eu simplesmente desencarnar com uma doença, se eu colaboro resignado, passando pelas dificuldades que aquela doença promove, eu vou ajudar a espiritualidade que vem em meu auxílio para me revitalizar. Não é milagre, é mecânica fluídica. Portanto, é possível, nós sabemos que funciona e nós precisamos tão somente nos qualificar. É confiar de verdade. É aceitar, é ter fé pelo esclarecimento, que é o que nós estamos buscando fazer. Nós estamos tentando esclarecer a nossa mente para dizer, sim, quando eu estou aqui desejando emitir energias salutares e benfazejas para fulano que se encontra hospitalizado, eu sei que pode, porque eu não estou só, porque os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina, e nesse momento eu quero que ele interfira na vida de fulano de tal que está precisando de ajuda. E que se eu tiver algum fluido que possa ser útil, que ele se valha desse fluido, vá lá e faça o trabalho que é necessário ser feito, pelo merecimento de fulano que está lá. Somos adultos. Eu já estou de cabelo branco. A minha vida inteira buscando estudar e não aprendi tudo ainda. Mas a gente vai ver que está tudo dito. Jesus já disse, e nós estamos vendo agora ser repetido agora nos seus pormenores. Aí a gente diz, caramba, isso não pode. Uma mesa com vida? Isso é coisa de doido. Sim, mas quando Ramatiz fala em mental superior, é mentira, é um absurdo. E quando Kardec diz que os espíritos dão vida à mesa, vamos ter calma, vamos refletir e aprofundar o nosso entendimento. Porque tem muito mais coisa daqui para frente, para a gente juntar, associar a essas informações que a gente está recebendo. Aí, ele continua. Mas note bem que esta vida não é senão momentânea. Ela se extingue com a ação e muitas vezes antes do final da ação. Logo,
que a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. Claro, aqui é algo anormal, entre aspas. A normalidade é que nós, encarnados, nós temos uma cota de fluidos que vai até tantos anos. Esse é o normal. Aí o espírito vai aproveitar e vai usar um pouco do meu fluido para animar aquela mesa. Isso aí é só naquele momento. Ele não vai passar um dia inteiro com aquela mesa viva. Não, é alguns momentos, alguns minutos, para que as pessoas vejam. Depois de apresentar o fenômeno, se encerra. É semelhante, para a gente buscar aprofundar um pouco mais, é semelhante à situação dos agêneres, espíritos que tomam uma forma visível e palpável por um período. Ora, se pode animar uma mesa, ele pode se apresentar como um ser, entre aspas, visível, só que é temporário. Não pode ser por 3 anos, como é o caso do Cristo. O Cristo não podia ser um agênere, passar 3 anos se valendo de fluido dos médios ao redor, que a gente viu aqui que é necessário para se tornar visível, para fazer a sua missão. Então é preciso a gente entender que isso é lição para a gente. E havia necessidade que isso ocorresse no início e tivesse um cara como Kardec para perguntar tudo, para que hoje a gente pudesse refletir sobre o que a gente está aprendendo. Me perdoem. Buscar o entendimento referentes à grandiosidade da doutrina dos Espíritos. Vamos um pouco mais à frente. Pergunta número 15. O espírito pode agir sem o concurso de um médium? E São Luís respondeu: pode agir com o desconhecimento do médium. Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos para certos fenômenos sem disso desconfiarem. O espírito toma delas, como de uma fonte, o fluido animalizado de que tem necessidade. É assim que o concurso de um médium, tal como entendeis, não é necessário. E é o que tem lugar, sobretudo, nos fenômenos espontâneos. Entendamos que aí é uma apropriação indébita. O espírito utiliza meu fluido sem que eu saiba. Claro que existe uma supervisão para tudo, porque tudo está no controle de Deus. E nós temos toda uma estrutura hierárquica de Deus para chegar até nós, e essas situações que ocorrem, elas têm, digamos assim, uma supervisão. Mas a situação, quando ocorre a nossa revelia, ele está se valendo do que é meu sem a minha autorização. Por isso, que é especificamente dos espíritos inferiores. Porque os espíritos esclarecidos, lúcidos, superiores, eles respeitam primeiramente a nós. O espírito esclarecido, ele sabe que ele não pode se valer da mediunidade de Inácio dentro de um shopping, porque ele tem que respeitar o momento de Inácio. Ele não pode fazer dessa forma. Ele precisa saber que existe um momento e um local adequado para que ele possa utilizar-se de Inácio. Não, eu não quero que agora que nenhuma entidade me utilize. É um direito meu. Claro que ele sabe. Se
se o Inácio é alguém que já se responsabiliza pelo seu trabalho com a mediunidade, logicamente esses espíritos sabem que Inácio vai dedicar a sexta, o domingo, a quinta, para o trabalho com a mediunidade. Então, os espíritos esclarecidos vão aguardar aquele momento em que Inácio busca se qualificar e se colocar à disposição da espiritualidade. Não é que Inácio vai provocar. Inácio não pode provocar o fenômeno mediúnico. Inácio pode se colocar em condições de ser utilizado pelos espíritos em benefício do nosso semelhante. É uma estrutura lógica, coerente. Os espíritos inferiores, não. Então, se Inácio, dentro do shopping, de repente incorpora e diz, olha, a sua vida, Inácio está ali, mediunizado, porém, sob o controle, sob o domínio de uma entidade inferior, que não respeita a liberdade, porque Inácio é um médium desequilibrado. É o aprendizado que a gente está fazendo. Quando a gente aqui iniciou o capítulo falando sobre movimento de mesas, fenômenos físicos, estamos falando sobre mediunidade. Tudo está vinculado e tudo está associado, porque nós estamos falando sobre a questão das vinculações fluídicas. Como foi dito aqui, a questão do estudo do perispírito vai nos dar a resolução, a chave de uns 100 números de problemas que a gente não tinha ideia até a chegada da doutrina dos espíritos, para nos mostrar que é por aí. E, como sempre, responsabilizando a todos nós. É a cada um segundo as suas obras. Não pode ser diferente. Porque quem está passando para nós é a equipe do Espírito Verdade. Precisamos levar isso sempre em consideração. Esse é um trabalho grandioso, voltado exclusivamente para nós, e mais, está posto, como foi colocado o trabalho do Cristo, para que quem queira vá, busque, e com ele se dê bem. Não existe obrigatoriedade em nenhum ponto da doutrina, a não ser buscar o nosso próprio melhoramento. Vamos seguir adiante. E pergunta 16. A mesa animada age com inteligência? Ela pensa? Olha a pergunta do Kardec. Essa mesa pensa? Ora, se você está dizendo que o Espírito dá vida à mesa, eu preciso perguntar se essa mesa pensa. Parece uma pergunta absurda, mas cabe. Porque Kardec não quer deixar nada sem resposta. Por isso que a doutrina é grandiosa. Porque tudo você vai encontrar dentro do seu contexto. E São Luís responde: ela não pensa mais do que um bastão com o qual fazeis um sinal inteligente, mas a vitalidade de que está animada lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. Sabei, pois, bem, que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem por si mesma nem pensamento e nem vontade. Cara, olha a resposta. Ela não pensa mais do que um bastão com o qual fazer um sinal inteligente, mas a vitalidade, a mesa está vitalizada, de quem está animada, lhe permite obedecer. Cara, ela ouve ao impulso de uma inteligência. Cara, não é fácil. Essa informação não é fácil.
a mesa, entende a orientação, o mandado. Cara, e agora? Como nós precisamos realmente ter atenção no estudo dessa doutrina? Porque é uma ciência de profundidade. Essa ciência que estuda não apenas a matéria, seus efeitos e relações com os fluidos, mas o campo sensório, emotivo do espírito, sentimentos e emoções. Como nós somos privilegiados de termos a condição de estudá-la. Não é muito o nosso esforço. Estamos comodamente, confortavelmente sentados, com o livro à nossa disposição, nem sequer pesa nos braços, está sobre a mesa, para que a gente aqui debata, discuta e aprenda um pouco sobre nós mesmos, sobre a oportunidade que a gente está tendo. Como é grandiosa essa oportunidade. Eu, meus irmãos, vou continuar buscando. Ainda não sei, mas vou continuar buscando. Aí Kardec faz uma nota ao final dessa resposta. Muitas vezes, serve-se de uma expressão análoga na linguagem usual, dizendo-se de uma roda que gira com velocidade, que ela está animada de um movimento rápido. Ele faz uma comparação apenas para a gente ter uma ideia. A pergunta 17, para a gente fechar aqui, porque não vai dar para ir mais longe. Qual é a causa preponderante na produção deste fenômeno? O espírito ou o fluido? E São Luís responde, o espírito é a causa, o fluido é o instrumento. As duas coisas são necessárias. Que papel desempenha a vontade do médium nesse caso? A pergunta 18. Chamar os espíritos e secundá-los no impulso dado ao fluido. A ação da vontade é sempre indispensável? E ele responde, ela ajuda a força, mas não é sempre necessária. Uma vez que o movimento pode ocorrer contra e malgrado essa vontade, e isso é uma prova de que há uma causa independente do médium. Não é preciso que o médium queira. Acontece mesmo que o médium não tenha vontade de que aquilo aconteça. Kardec faz a nota para fechar. O contato das mãos não é sempre necessário para fazer mover um objeto. O mais frequentemente o é para dar o primeiro impulso. Mas uma vez que o objeto está animado, pode obedecer à vontade sem contato material. Isso depende, seja da força do médium, seja da natureza dos espíritos. Um primeiro contato não é mesmo sempre indispensável. Disso temos a prova nos movimentos e deslocamentos espontâneos que não se sonha provocar. Então, Kardec aqui está dizendo para nós o que ele vivenciou. Ele viu as mesas girarem, ele viu as mesas se moverem. E ele viu que em momentos precisava botar a mão e em outros momentos nem precisava botar a mão. Nós fizemos isso? Não, mas ele fez. A história mostra que era moda na Europa. Veio dos Estados Unidos e era moda na Europa. Todo mundo fazia. Então, não é história de Trancoso. É a luz que precisávamos para orientar os nossos passos na vida e na encarnação atual que a sabedoria e o amor divino nos concederam. Vamos seguir em frente no aprendizado. Pergunta 19. Por que todo o mundo não pode produzir os mesmos efeitos
E por que todos os médios não têm a mesma força? É quase lógico, né? Quase óbvio. Mas aí ele vai explicar para a gente. Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode se operar. Depois, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que nele encontram a força fluídica necessária. Força fluídica. Ocorre com esta força como com o dos magnetizadores. Ser maior ou menor. Claro, isso aí é um outro ponto que devemos aprofundar. Por que uns têm uma força magnética e outros não têm tanto? Isso é um aprofundamento que é preciso ser feito e que nós iremos fazer na sequência. Sob este aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias, outras nas quais a combinação não se opera senão por um esforço da sua vontade. Se ela não quiser, não é possível. Outras, enfim, nas quais ocorre tão naturalmente, tão facilmente, que nem desconfiam disso. E servem de instrumento sem o saberem, como já dissemos. Veja adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Kardec faz uma nota. O magnetismo, sem dúvida nenhuma, é o princípio desses fenômenos, mas não como se o entende geralmente. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não fariam mover uma mesinha e pessoas que não podem magnetizar, mesmo crianças, a quem basta pousem os dedos sobre a mesa pesada para fazê-la agitá-la. Logo, se a força medianímica não está em razão da força magnética, é que há uma outra causa. E aqui, meus irmãos, eu me atrevo a fazer a colocação seguinte. Quando nós falamos em magnetizador, nós estamos falando em dirigir os fluidos para beneficiar o nosso semelhante. Temos uma intenção louvável e benfazeja. No fenômeno magnético, no fenômeno dos movimentos físicos, do fenômeno físico, não há uma intenção, digamos, salutar, mas apenas um demonstrativo. Porque o magnetizador é considerado, e nesse período principalmente, aqueles que utilizavam as suas mãos para curarem. Por isso que Kardec coloca aqui o magnetizador mais ou menos forte. Porque haviam as curas rápidas e as curas mais demoradas. Então, o magnetismo, digamos assim, é a capacidade de associação dos fluidos. E aqui, a minha vontade de impulsionar o meu fluido e de dar qualidades a esse fluido e o meu desejo de que fulano se beneficie com esse fluido. É diferente de eu pegar uma mesa e balançar uma mesa. Aí eu não produzo nada de bom para ninguém. Isso é uma dedução minha. Reflitam vocês e vamos seguir em frente para a gente encerrar esse item. Pergunta número 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médiuns? Resposta de São Luís. Essas pessoas tomam em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso de espíritos estranhos. Não são médiuns, no sentido dado a essa palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Kardec faz uma nota. Essas pessoas seriam como os sonâmbulos, que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. Veja no capítulo dos médiuns, a parte relativa aos médiuns sonâmbulos. Isso vai ser mais lá na frente. E a pergunta 21, para a gente encerrar a nossa noite. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na substância mesmo dos corpos ou fora dessa substância? E São Luís respondeu que
na substância e fora dela. O espírito está dentro e fora. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que penetram tudo. Uma porção do espírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. Então, a gente está percebendo a profundidade da temática, porque o espírito dá vida a uma mesa, e aqui está dizendo que ele penetra nessa peça. Ele está fora e ele está dentro. Talvez porque, se o fluido é o fluido dele, pode considerar como sendo parte dele que esteja ali dentro, operando a mesa. Então, novamente, obrigado. Espero ter ajudado. Se tiver condições de responder alguma pergunta, estou à disposição.